Olá, tudo bom com você? Sou Elana Gomes, estou aqui para falar com você mais uma vez a respeito do meu, do seu, do nosso deserto. Hoje eu estou muito feliz em estar aqui com você e vim aqui para gravar mais um videozinho, né? Como de costume, vamos falar um pouquinho sobre o nosso deserto. Mas antes de eu começar a falar, eu gostaria de saber se você já é inscrito no canal. Já é inscrito? Beleza. Então já vai dando seu like, tá? Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, colocando todas. Por quê? Assim que você fizer isso, toda vez que, como hoje estou gravando um vídeo novo, você vai receber porque o YouTube vai te notificar, você é notificado automaticamente, tá? Quero agradecer a você que é nosso internauta, né, nosso inscrito, e tem nos dado bastante resposta. Você que tem ali dado esse feedback, tem sido muito legal, né, as respostas que vocês têm dado. Algumas eu consigo ler, outras não, mas à medida do possível sempre eu estou dando resposta para vocês, tá? Eu quero agradecer porque você está dando preferência a ouvir a voz do Senhor. Então, a palavra certa é gratidão nesse momento. Eu estava aqui hoje pensando sobre o que a gente vai falar, né? A gente sempre fala sobre tantas coisas e às vezes você quer falar de algo, e eu estava lendo e eu estava querendo falar sobre uma coisa que eu acho muito importante na minha vida, que foi o que me trouxe até aqui, né? A presença de Deus, a persistência, a fé. E eu queria falar sobre as nossas armaduras, mas o Senhor me trouxe ao meu coração Efésios 4:10. Senhor, Efésios 4:10. E eu abri a palavra e comecei a ler. Em Efésios nós temos, além dessas armaduras, nós temos a parte em que Paulo fala sobre a unidade da fé. E eu lendo comecei a meditar, né? E aqui fala, ele está falando que com toda a humildade, ele fala com quem foi chamado, ele fala assim: rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança, um só batismo. E no 10 ele diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir essas coisas. E aí eu estava lendo e falando: Senhor, o que isso quer dizer, né? Como é que pode? O que o Senhor quer falar através dessa unidade de fé? O que o Senhor quer transmitir, né? Que eu ia falar uma outra coisa e o Senhor me trouxe essa mensagem e eu queria entender realmente qual é a mensagem que o Senhor quer que eu passe hoje. E aí eu estava lendo aqui e aí tem aqui nessa Bíblia algumas coisas que falam, né? O que Deus pensa sobre o divórcio, tá? Deus dá muita importância à unidade. Paulo usou a primeira metade dessa carta de Efésios para escrever o relacionamento de Deus com seu povo, o verdadeiro corpo de Cristo. Na segunda metade dessa carta, ele aplicou essa sublime verdade em algumas áreas realmente práticas da vida familiar. Deus criou maridos e mulheres para serem uma só carne. Paulo usou palavras 7 vezes para, nessa passagem, nos demonstrar a importância do conceito unidade de Cristo. Os casais cristãos devem se amar de forma a serem dignos do sacrifício de Cristo em favor deles. A unidade em seu casamento revela que ambos entenderem o que Deus fez por vocês, se estão lutando para permanecer juntos e se Deus pode fazer tudo aquilo que precisam para que resolvam, por que vocês não deixam Ele fazer? Por que não deixam Ele resolver esses problemas? Então, a vocês que ainda estão juntos, orem juntos para que Deus conserve vocês como um.
Então, gente, olha, eu fiquei maravilhada com o que Deus falou isso hoje ao meu coração, sabe? A unidade da fé, com toda humildade e mansidão, tá? Então é para você que está lutando pela restauração, pela restituição do seu casamento, para você que está aí, fidedigno na palavra de Deus, para você que acredita que Ele pode e faz todas as coisas, Deus hoje veio confirmar aqui, sabe? Hoje eu não ia gravar, tem um vídeo pronto que eu ia botar, mas o Senhor, Ele falou fortemente ao meu coração, você vai sim, você vai lá, você vai gravar, e eu preciso falar, mas meu Deus, então vou falar sobre o escudo da fé, né? A espada da justiça, a coroa, aquelas coisas todas. E chegou aqui, o Senhor me deu. Então Deus quer que eu fale sobre isso, né? Que nós temos procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então às vezes vocês perguntam para mim, mas olha o que está acontecendo lá em casa. Tá tudo errado, ele só vem com briga, ele só vem com pedras, eu vou com todo carinho, sou tratada muito maltratada e sempre estou recebendo pedrada, sempre estou recebendo o mau humor, sempre estou tendo que administrar todas essas questões, eu estou cansada. Mas o que Deus manda te dizer hoje é que para vós que estáis cansados, entregar para mim o seu jugo, né? Entregar para mim o seu fardo, pois o meu jugo é leve, né? É suave. Então o que ele está falando hoje aqui, através dessa mensagem? Né? Nós temos um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então eu creio que essa mensagem Deus está falando exatamente para você que já é casado, que tem fé, para você que está buscando esse casamento, que acredita, né? Como fazer com que a presença de Deus seja real em minha vida? Como você pode fazer com que Deus seja permanente, com que as coisas e as promessas dele sejam ontem, hoje e amanhã também? A unidade da fé. Aqui está dizendo que com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O quanto eu suportei, gente, o quanto eu suportei, o quanto eu pelejei, o quanto eu chorei nos pés do Senhor, por ser humilhada, por ser maltratada. E quando eu vejo o Senhor falando, suportando-vos uns aos outros em amor, era só o amor de Deus para me fazer olhar com amor. Então a gente às vezes quer uma restauração, mas não quer suportar aquilo que está trazendo aquela restauração. É isso que Deus está te ensinando. Suportai-vos uns aos outros em amor. É isso que Ele está mostrando. Ele fala aqui no versículo 7 de Efésios 4, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto levou cativo ou cativeiro. Olha que preciosidade. Aqui diz que o mesmo que desceu à sepultura é o que subiu ao céu, levando o cativeiro junto com o cativo. Quem foi preso? Quem foi morto? Quem foi crucificado? Quem passou por essa vida? Jesus. Ele veio e se fez cordeiro em meu lugar, em seu lugar. Então, para você que está descrente, hoje é uma palavra de fé, de restauração, de salvação. Para mim chegar até aqui, ter a minha vida restaurada diante de Deus, para mim ter o meu casamento restituído, como vocês estão vendo e comprovando junto comigo e vivendo junto comigo, eu precisei entender que eu tinha que ter a unidade da fé em Cristo Jesus. E essa fé tem que ser estendida. Então, quando a gente fala que existe a técnica do espelhamento no mundo espiritual, se você tiver essa fé fortificada dentro de você, se você tiver essa certeza de que você é um só com seu esposo, porque diz aqui, uma só carne. A palavra diz que quando a gente se casa, a gente torna-se, dois andarão juntos numa só carne. A unidade de seu casamento revela que ambos entendem o que Deus fez por vocês. Se estão lutando para permanecerem juntos, Deus pode dar-lhes aquilo que precisam para resolver estes problemas. Então, enquanto você não está conseguindo lutar com o seu cônjuge do lado, enquanto ele está afastado, faça você a sua parte, se posicione, entenda o que Deus está falando, entenda o recado dele. O Senhor é o mesmo que desceu à sepultura
é aquele que subiu aos céus. Ou seja, aquele que fez os milagres enquanto passeava pela terra, aquele que fez todos aqueles milagres, trazendo à vida mortos, ressuscitando Jairo, a filha de Jairo, ressuscitando, né, o filho da viúva. E aí? Como que pode? Ressuscitando o filho da viúva, não, gente. Revivendo o filho daquela mulher que dava pouso para Eliseu. Ele estava morto. Enchendo a botija da viúva, não ressuscitando o filho da viúva, enchendo a botija da viúva de azeite. A viúva não tinha nada em casa, nada. Ele manda ela pegar aquilo que ela tinha dentro da sua casa. Então pegue a fé que você tem dentro do seu coração. E ele fez transbordar azeite daquela viúva. Aquela viúva não tinha mais marido. E os credores queriam levar os filhos para pagar a conta. Então vamos voltar para cá, é o que o Senhor está falando. A unidade da fé. Ela teve fé que se ela falasse com aquele profeta, ele, sim, resolveria o seu problema. Hoje nós temos acesso direto ao Pai, não precisamos mais de profetas e nem profecias. A palavra do Senhor está aqui, está dizendo que o mesmo que desceu à sepultura é o que subiu e está no céu. Ele mesmo deu a uns apóstolos e a outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoar-vos através dos santos para a obra, ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nessa parte aqui, ele está falando sobre o chamado. Quando Deus te chama, mas eu não tenho, está falando sobre chamado, sobre vocação. Deus está te chamando para ser luz dentro da sua casa. Deus está te chamando, se você é a mulher que está me ouvindo, para você pastorear os seus filhos. Se você é o esposo, para você pastorear a sua família, para você ser o pastor da sua família. Esse é o nosso primeiro ministério, a nossa família. Como vamos sair e levar a palavra de Deus ao mundo todo se não conseguimos fazer o nosso chamado ser entendido por aqueles que nós mais amamos, aqueles que estão conosco? A palavra diz que temos que falar do amor de Deus. Então tenha fé e o Senhor vai transformar todas essas coisas. Não fique com isso trancado, não precisa esconder que você é cristão, não precisa esconder que você ama a palavra de Deus, não precisa esconder que você está vivendo a luz da palavra hoje. Não tenha medo, não tenha vergonha. Seja um só, a palavra diz que a unidade da fé, há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamados em uma só esperança. Então creia assim como eu criei. Creia que Jesus ele vai sim voltar para nos levar um dia. E hoje você fazendo esse papel de filho, fazendo esse papel daquele que acredita no Salvador de nossas vidas, que aquele que desceu à sepultura e subiu, é ele que vai ser o seu remidor, ele que vai ser aquele que vai pegar a sua causa, sabe? Eu fico feliz em saber que a gente pode falar sobre isso, que a gente pode falar que Jesus, ele vem e trata daquele que nos feriu tão amargamente, nos trata, nós que ferimos tão abundantemente, nós ferimos, eu feri muito, eu também fui ferida, mas ele vem para mim e para o meu cônjuge, e vem para você, ele vai vir para todos nós igualmente. E como ele começa a tratar aqui em mim, que sou a esposa, a palavra diz que o esposo é abençoado através da esposa. E a esposa é abençoada através do esposo. Então, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor vai poder operar. Porque aqui está dizendo que ele é o mesmo, né? Aquele que cativo foi, subiu e levou consigo o nosso cativeiro. Ele já foi pisado por todas, né, as pisaduras. Ele já foi amarrado, ele já foi espinhado, ele já foi morto. Então creia que isso não foi em vão. Aqui diz que ele vai resolver os nossos problemas porque ele se deu por nós. Aqui está perguntando quando foi que você e seu cônjuge oraram junto pela última vez, pedindo renovo, pedindo que Deus transforme a vida de vocês em algo melhor e maior, que
Que o propósito de vocês seja mais do que aquilo que eu quero, aquilo que você quer. Que um quer o que o outro quer. Que o propósito seja o propósito de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas. E quando a gente chega no grupo, a gente fala para vocês o tempo todo que a restauração é para quê? É para a tua salvação, é para trazer para você individualmente uma nova forma de vida. É para que você entenda que Deus está falando contigo, que Deus está te chamando a atenção desse deserto para que você saiba quem Ele é e o que Ele pode fazer. E é isso que Deus está falando. Então aqui, o Senhor está falando para mim e para você que se você ouvir a voz dEle, se você ouvir o chamado dEle, Ele vai estender esse amor, essa paz que Ele está trazendo para você também para o seu cônjuge. É praticamente a descoberta de uma fórmula. Quando a gente fala sobre a técnica do espelhamento, que se você ser transformado, se você for transformado, se você se transformar, o Espírito Santo trabalhar através da sua vida, o seu cônjuge vai ser trabalhado. E é isso que acontece. Porque em nenhum momento desse deserto, os cônjuges vão para dentro de igreja, os cônjuges vão estar com o Senhor, os cônjuges se arrependem e começam a buscar Cristo. É muito difícil. Pode acontecer? Pode. Não é regra que não aconteça. Mas no meu caso não foi assim. O meu deserto foi dentro de casa. A minha restauração foi lado a lado. E às vezes eu achava que não estava acontecendo nada. E eu vejo que hoje o Senhor trouxe essa palavra para mim testificar que se você for transformada, se eu fui transformada, o que está acontecendo hoje é fruto da técnica do espelhamento. Eu digo técnica por quê? Porque a minha transformação está transformando ele. Eu não vou na igreja não porque eu briguei, não é aí que você tem que ir na igreja. Eu vou deixar de caminhar porque eu estou sozinha. Não quer ir comigo, também não vou. Eu não fiz isso, eu caminhei sozinha. Eu caminhei sozinha todos esses anos. E hoje eu estou entendendo muitas coisas que o Senhor está falando. E nada disso aqui é ensaiado, nada disso aqui. Você que me acompanha sabe disso. É uma alegria poder falar e ao mesmo tempo descobrir o que o Senhor está fazendo. E essa palavra de hoje que Ele me deu está respondendo muitas coisas a você e a mim. Porque quando eu ministro para você, eu também sou ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Porque Ele já se faz presente nesse lugar. Creia que nós não estamos aqui para brincar de ser cristão. Você acredita em Deus, você tem fé, então exerça a sua fé. Se posicione, pega o material, leia a palavra. Não tem nenhuma fórmula mágica, não tem. Só tem a palavra de Deus. Não existe fórmula mágica. Somos abençoados. E daqui para frente, quando você recebe, chega um momento que você tá cheio. E aí aquilo começa a transbordar e sai. Começa a sair, começa a exalar. E é isso que eu quero que você entenda. Começa a falar do amor de Deus, começa a falar do amor do Pai. Não é para evangelizar o cônjuge, não é para evangelizar o vizinho, o amigo, não. Começa a falar das coisas boas, da história de Jesus. Começa a falar para você mesmo ouvir. Começa a contar a história para os seus filhos. Começa a ser testemunha viva do que Deus está fazendo na sua vida. Abre a sua boca. Quando Ele fala aqui, sabe, rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com o que fosse chamado. O Senhor te chamou nesse deserto para te mostrar que Ele é Pai. Ele te chamou nesse deserto para te mostrar que Ele é provedor. Ele te chamou no deserto para mostrar que Ele pode sim todas as coisas. Que Ele dá vista ao cego, dá voz ao mudo. Ele abre os ouvidos para que se ouça. Ele faz o paralítico andar. É lindo. Sabe? Eu entendo que o Senhor hoje Ele quer falar comigo e com você. Que por algum motivo ainda está duvidando que seu casamento pode ser restituído, que a sua vida vai ser restaurada, que seu casamento vai ser restituído, assim como eu tenho vivido dias de restituição, de alegria, de paz, de prosperidade na presença de Deus. É lindo ver o agir de Deus diante dos meus olhos, como eu já coloquei. Ver a transformação do cônjuge diante de você e através de você é algo maravilhoso. Às vezes a gente pensa que não vai acontecer, às vezes a gente pensa que está demorando muito, às vezes a gente pensa que Deus se esqueceu da gente. Só podem estar brincando. O casamento de fulano é restaurado, o ajuntamento do outro também, fulano dá certo, ciclano dá certo, mas e eu? Calma. Assim como eu, tenha calma. Às vezes a gente perde a paciência, perdemos. Mas vai chegar a hora em que dias de alegria virão. Também virão dias de lutas ainda, porque sem luta não há vitória.
Não existe. Eu só quero dizer para você que esperei com paciência no Senhor, né? Esse é o nosso salmo, não é? Ele fala sobre isso. Como que vamos nos comportar diante dessa situação? Tendo a paciência como nossa aliada. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. É isso. Esse é o nosso segredo. Estar diante do Mestre, daquele que pode nos tirar do poço, do fundo do poço. E Ele pôs um novo cântico na minha boca e um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão nele. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Então dê o seu coração a Ele, entrega a sua vida a Ele. A palavra diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que nunca se abalam. A palavra do Senhor diz que confia nele e tudo Ele fará. Gente, eu estou muito feliz, sabe? Eu estou feliz demais, porque a palavra do Senhor diz que nunca vi um justo mendigar o pão. Então, quando você entender que o que Deus está fazendo não é para te botar no chão, é para te levantar, que o que Deus está fazendo é para te transformar, vai tirar você desse conformismo, dessa vida de qualquer jeito, vai te colocar num lugar de aprovação de Deus, num lugar onde você vai ser provado para ser aprovado, você vai ser ministrado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Você não precisa de homem, você não precisa de seres humanos, você precisa do Espírito Santo de Deus na tua vida. Entenda que sem Deus nada somos. Temos que viver diante da vontade do Pai. Quanto ao chamado, escute o chamado para testificar que a palavra viva ainda hoje ativa em nós os milagres do Senhor, manifesta na nossa vida, na minha e na tua. É isso que Deus está falando. Que Ele quer manifestar a mão dele de misericórdia, de cura, de maravilha, de poder, de majestade, de santidade em minha vida e na sua vida, que é isso que Ele está fazendo. Ele está passando como um veloz furacão e está transformando tudo aquilo que eu já tinha colocado na mesa, diante dele, diante do altar, para que todas as coisas sejam conformes à vontade do Pai, para que tudo aquilo que está fora de ordem seja ordenado daqui para frente. E eu creio que muitos milagres acontecerão na minha vida, porque eu tenho fé que o mesmo Deus de ontem, hoje, de Davi, né? Jesus, filho de Davi, Isaac, Abraão, é o mesmo Deus, Deus de Jacó, né? Davi, Isaac, Abraão, é a geração. Nós estamos aqui através dessa geração, é o mesmo Deus. É Ele que está manifesto na minha vida, na sua vida. É Ele que está fazendo esses milagres, não sou eu. É através de mim, porque eu dou lugar a quem tem o lugar de honra. É o Espírito Santo de Deus. Naquele vídeo, você já arrumou a casa, você dá ouvidos a que vozes vão vendo os vídeos, vão entendendo o que o Senhor vai falando, Ele vai tratando, Ele vai trazendo de dentro para fora, Ele vai fazendo esse movimento excêntrico que às vezes a gente não vê, porque acha que tudo precisamos estar a olhos vistos, tudo tem que ser preto no branco, e Deus não trabalha assim. Deus não trabalha assim. Deus não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele falaria e não cumpriria? E se Ele já disse que sim, é da vontade dEle que os casamentos não sejam desfeitos, é da vontade dEle que você restaure a sua vida, é da vontade dEle que você restitua o seu casamento, Ele vai estar ao seu lado, Ele vai ser socorro bem presente na hora da tribulação, Ele vai ser aquele que vai te dar o começo, o meio e fim, Ele vai te dizer, Ele vai te ditar, como uma professora de escola primária, o que você tem que fazer. Não pergunte a outras pessoas, seres humanos como você, pergunte ao Espírito Santo de Deus, tenha o seu encontro marcado com Ele na madrugada, faça o seu jejum, seu período de louvor, retire um tempo para não ficar à toa na rede social, mas para se encher, para se nutrir tanto que chega uma hora que você vai estar exalando a palavra de Deus, exalando o posicionamento. E nessa hora que você começa a ver as coisas virem, aparecerem, não, elas já estavam ali sendo transformadas, a gente aqui não via.
Gente, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Siga a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lá em Romanos 12:2 fala sobre isso. Não vos conformeis. Não se conforme com esse momento de tempestade. Não se conforme com esse transtorno. Não se conforme com o adultério. Não se conforme com a mentira. Não se conforme com a miséria. Não se conforme com essa vida miserável. Não foi para isso que Deus nos criou, a sua imagem e semelhança. Não vos conformeis com esse século, mas sede transformado para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, aquele que está no céu. Amém? Agradeço a oportunidade de estar falando com você. Que Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, esteja aí juntinho com você. Amém? Se sinta abençoado por essa palavra. Que Deus fique com você. Que essa palavra seja agente transformador na sua vida. Se você gostou, se você acha que tem valor, se você acha que serve, que tem alguém precisando ouvir, seja um multiplicador do reino. Envie essa palavra para alguém, tá? Envie o link do grupo, fala para alguém, se você tem alguém precisando de ouvir isso. Nossa, isso aqui seria excelente para fulano. Manda para ela, manda para ele, tá bom? Vamos trabalhar em prol do reino de Jesus. Aqui nada é cobrado, aqui nada é quantificado. O que nós pedimos para você é fale em nome de Deus, né? O que é cobrado é você se inscrever, né? Ajuda o canal a crescer, para que a gente possa cada vez mais ter um lugar como esse, ter o tempo à nossa disposição para estar falando em nome do Pai. Um grande beijo para você.